Olá pessoal do sexto ano, como vai com vocês? Tudo bem? Vamos aí iniciar mais uma aula de história, dando continuidade ao capítulo 12, que é Sociedade e Cultura Romana, né? O subtítulo aqui. Bom, gente, então vamos entender aí como que era a sociedade, né? Dentro de um contexto cultural, né, do Império Romano, e assim poder compreender melhor como que a cultura romana foi se difundindo e entender assim também o seu legado, né, que eles deixaram para a sua continuidade aí, né, da sua existência, do seu povo, né, então a cultura muito, né, referente aos dias de hoje, a cultura romana, assim também como parte da cultura do Ocidente, né, que tem muita contribuição da cultura romana, né, tem aí nos dá um entendimento, né, do que foi a cultura romana, né, todo o legado deixado aí por esse povo, certo? Bom, então Roma, a partir do momento quando expandiu o seu território, depois se tornou uma república, depois um império, né, à medida como foi desenvolvendo a política imperialista de domínio territorial, também teve uma política imperialista voltada, né, para uma expansão cultural, né, expansão cultural que foi muito além das suas fronteiras, né, e que teve também muita aproximação e é, muita semelhança com a cultura grega, não é? Daí então onde se origina, né, por meio desse contato com os gregos, né, os romanos acabam difundindo a cultura greco-romana, né? E aí a gente vai ver que muitos aspectos culturais da cultura romana é muita influência da cultura grega, certo? Bom, primeiro falar aí então do aspecto cultural da família, né? A família e educação. Bom, a família, pessoal, a base dela era chefiada, gerida, né, pelos pais, ou seja, no caso aí pelo pai, pelo homem, a figura patriarcal, né, que o homem aí exercia. Ou seja, o pai era o chefe da família, ele quem tomava as decisões, ele quem orientava, né, nos afazeres, dava ordem, né, para os afazeres domésticos, ordem para os escravos, né, era nesse sentido. As mulheres tinham uma participação menor dentro da família, dentro do contexto de autoridade, né? Então, assim, caracteriza uma sociedade patriarcal, tendo como base o pai. Bom, as mulheres, então, né, pessoal, elas casavam-se muito jovens, né? Eram muito submissas aos maridos. Os homens não, já casavam um pouco mais velhos, né? E dessa relação tinham filhos e esse filho tinha uma orientação voltada aí, né, para um pedagogo, né, que era uma espécie de tutor que ensinava, né, a escrita, a leitura, a gramática, a oratória, a literatura, né, dava uma base cultural para a criança desde de novinha, né. Tinha também como conhecemos hoje, um nutricionista que cuidava da sua alimentação. No caso aí ele tinha uma ama de leite, né, que nutria ele. Então era assim que era caracterizado, né, a família romana. E a educação, né, a base da educação. Bom, outro aspecto que vamos conhecer. Bom, aqui pessoal é uma escultura, né, em relevo aí que mostra para gente essa educação romana, né, desde dos primeiros início aí, digamos, da fase, né, de criança, né, dos filhos romanos, né, tem aqui a sua ama de leite, a sua nutridora, né, tem aqui também, né, o seu pedagogo, né, dando uma orientação aqui voltado para a educação, né, a gente pode compreender isso aí por meio dessa escultura em relevo aqui. Falar um pouco da religião.
A religião muito semelhante à religião grega, inicialmente, né, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tendo ele, né, como deus principal, o deus dos deuses como Júpiter, e essa característica, né, da religião romana tem muito a ver com a característica grega, né, a crença, né, nos deuses, com características, né, de representações de feições humanas e representações por meio dos fenômenos naturais, né? Bom, depois, com o início do cristianismo, depois a morte de Jesus, o império aos poucos foi aderindo a uma outra religião, o império foi se convertendo até ponto de tornar a religião cristã como oficial, que foi o cristianismo. Portanto, aí inicia-se uma fase monoteísta que depois foi, né, permeou até o final do Império, né, e passou por outras gerações. O cristianismo está aí até hoje, né, então eles acreditavam, e ou melhor, na época, né, de que a crença deveria vir nas bases dos ensinamentos de Jesus Cristo, né. Outra característica cultural. Aqui, pessoal, uma tabela para vocês entenderem com essa similaridade da religião com a religião grega. Então temos aqui os deuses na primeira coluna, os deuses romanos, Saturno, Netuno, né? Por coincidência, é o nome dos planetas hoje, né? Saturno, Netuno, tem o Júpiter, né? Vênus, Marte, Mercúrio, né? Então cada um aqui de acordo, seguindo as mesmas características dos deuses gregos, né? Olha lá, Cronos, Poseidon, Palas, Artemis, né? Então a gente tem essas características aqui de deuses romanos e aqui dos deuses gregos, e aqui representando aí as manifestações desses deuses nos elementos da natureza, né? Como eu falei para vocês, muito semelhante, né, aos deuses gregos. Aqui a arquitetura e a arte, né, na Roma Antiga, a gente pode ver que a arquitetura também teve uma influência grega, pois as construções como estradas, esgoto, né, colunas, né, muito parecida aí com as características arquitetônicas romanas, né. Os romanos construíram arcos do triunfo, né, termas, casas de banho, aqueduto, né, aqui é um aqueduto. Para quem não sabe, o aqueduto é aqui na parte superior e aqui na parte inferior também corria água, não é? Então era uma espécie de transposição da água, ou seja, levar água de uma região para outra onde não tinha. Então esses aqui são os aquedutos. Temos também uma característica, né, muito emblemática, que é o direito romano, ou seja, o direito romano veio por meio das leis das 12 tábuas, principalmente quando existiu um conflito, né, entre as classes como os plebeus e os patrícios, quando os plebeus exigiam representatividade, exigiam direitos, né, e o direito, né, ou seja, a palavra, né, que denomina isso vem do senso de justiça, né? Ou seja, formulação de leis para pregar a justiça, né? Formação de lei para pregar a ordem. No caso aí, né? Justiça, vem de uma palavra em latim que significa lei, né? Ordem. Então, os gregos tiveram essa preocupação em não só fazer as leis, mas também registrar as leis, né? Ficou conhecida como as leis das 12 tábuas. Então, tinha lei para tudo, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, uma tábua de metal, onde contém aqui os escritos, né, romanos para o uso da água. Então tinha lei até para o uso da água, e essa lei estava registrada lá, para quem quisesse ver. Caso alguém descumprisse, né,
tinha ali como parâmetro a lei para poder, né, ser observada e a pessoa que descumpriu ser punida, né, dentro de um contexto aí de justiça, de fazer justiça, né? Então, tudo isso, né, pessoal, esses códigos de leis, não só da água, mas também para outras questões, muitos países do Ocidente acabaram, né, se utilizando dessa formatação de conjuntos de leis para a sua civilização, para orientar, para educar, para fazer sensos de justiça perante o seu povo. Então, o princípio do direito romano foi base de muitas leis que existem hoje no mundo, né? Principalmente dos países de origem do idioma do latim, né? Como na França, na Espanha, Portugal, né? E também, né, Brasil e assim por diante. Então, outro legado cultural aí muito importante. Então, aqui para vocês verem, né, agora a gente aborda o aspecto arquitetônico. Aqui é um coliseu, né, juntamente com outra, opa, juntamente com outra parte, né, desse coliseu. Opa, aqui. Aqui. Então aqui temos, espera aí um pouquinho. Bom, vamos ver por partes, né? Bom, então aqui temos, né, uma parte do Coliseu, né, uma construção monumental, né, gente? Podemos entender que parece até um estádio de futebol, onde aqui tinha as lutas dos gladiadores, aqui ficava o imperador, né? O público ficava aqui nas arquibancadas, né? Aqui é o subsolo da arena, onde ficavam os escravos, né? E do outro lado a mesma coisa, né? A arena, aqui a arquibancada, aqui a parte de subsolo, enfim, uma construção que existe, né, pessoal, até hoje, né? Claro que ela está em ruínas, né? Muito destruída, mas existe essa construção em Roma até hoje, ok? Bom, gente, então, sendo assim, o legado, né, cultural romano acabamos de ver na arquitetura, religião, né? E demonstra para a gente aí, e no direito, né, romano, demonstra muito para a gente aí o quanto esse povo, né, foi importante. Não é à toa que é denominado como uma cultura clássica também, né, uma cultura muito viva, né. Bom, vamos para outro subtítulo aqui, gente, disputas políticas, né, é onde aí que vai começar a surgir a crise do Império Romano, né, século III, século IV, né, e essa crise vai se originar por meio dos militares. Os militares, querendo cada vez mais poder, vão jogar de escanteio os patrícios, né, vão jogar para escanteio outras pessoas que têm aí, fazem parte do poder, e esse poder ele vai se constituir, né, ser feito de outras formas, né, vai tomar outras dimensões a forma de governar o império, né? Então, essa disputa pelo poder, né, entre os militares, né, entre os generais, vai ser conhecido como um período como anarquia militar, né, que principalmente é, relacionado a um período da baixa, né, do baixo império, né? O império vai começando a entrar em crise aí, e essa crise vai se arrastar de 235 a 476 antes, depois de Cristo, né, melhor dizendo. E essa crise vai se aprofundar justamente com a crise econômica, né? Ou seja, a inflação, o preço dos alimentos, dos produtos vai se tornar muito caro, os salários, há um descontrole, né, uma desregulamentação dentro do império, regiões ganham mais, regiões não ganham menos, então não há um controle, né, na padronização dos valores salariais, né. Vai surgir aí
muito desemprego, né? Ou seja, devido a inúmeras questões, né? Principalmente porque o império vai deixar de expandir, deixando de expandir, não tem muito escravo, não tendo muito escravo, não tem muito trabalho sendo desenvolvido na plantação, né? Ou seja, na produção de alimento, né? E não tendo produção de alimento, não tem alimento para vender. Então, não tendo alimento para vender, os que têm vai se tornar caro, né? Porque as pessoas querem lucrar, né, com a venda desse alimento e tendo pouco e muita gente procurando, a tendência dos preços é subir, né? Bom, entra no contexto aí, então, de que o império ele tem que ser dividido na sua forma de administrar. Ou seja, né, vai existir aí um governo sendo voltado para uma administração feita por 4 pessoas, conhecida como tetrarquia. Né? O império vai ser dividido, né, entre 4 governantes, que 2 vai tomar conta do Ocidente e 2 do Oriente. Chega no ano de 379, 395, né, surge aí a característica do governo tetrarquia, feita por Teodósio, que vai, né, colocar algumas características, né, ou seja, algumas formas de lidar com as questões, com os problemas que o Império Romano estava enfrentando, né? Olha aqui, pessoal, uma escultura, né, que mostra aí a tetrarquia, 2 administradores, né, imperadores olhando para o Ocidente e 2 para o Oriente, né? Essa escultura representa o governo conhecido como tetrarquia. Bom, então Teodósio ele vai ser um desses governantes. Ele vai dividir o império, né? Império do Ocidente e Império do Oriente. O império ele vai então não seguir mais por uma administração única e sim por 4. Teodósio inicia, né, como um dos que marcaram esse governo, né? Também vai fazer com que a religião, o cristianismo, se torne uma religião oficial. O Império dividido do Ocidente, sede vai ser Roma, e o Império do Oriente, a sede vai ser Constantinopla, né, em homenagem a Constantino, né, que vai ser o imperador que vai governar o Império do Oriente, certo? Então, para vocês terem uma ideia, vai ficar assim. A parte em laranja, Império Romano do Ocidente, e a parte em rosa, Império Romano do Oriente, certo? Bom, gente, vocês acham que a crise acabou? Não, a crise vai aumentar, justamente porque agora vai estar aí em cena, né, uma crise que vai afetar as questões econômicas e sociais de uma forma mais aprofundada, né? Ou seja, vai se instituir aí com um crescimento, com o fim das guerras, como eu falei, e a dificuldade de se obter escravos, os escravos vão se tornar um, um produto, né, muito caro, né, para poder conseguir. E não conseguindo a produção, como eu falei, a baixa, né, a produção agrícola ela baixa, os produtos se tornam caros, né, se tornam raros cada vez mais na cidade. Aumenta os produtos, aumenta tudo na cidade, os produtos artesanais também. Ou seja, Roma vai ficando uma cidade empobrecida, com muito desemprego, né? Porque não tem giro da economia, não tem crescimento econômico, então muitas pessoas vão ficando desempregadas
O problema da crise econômica com o desemprego vai gerando um aumento na criminalidade, né? Então as cidades vão sendo saqueadas, os comerciantes vão sendo roubados, né? Há muitos assaltos, muitos furtos, né? Então vai disseminando uma violência em Roma, junto com o desemprego, junto com a pobreza, né? Junto com é, o aumento dos produtos, né? Então vai ficando insuportável essa vida em Roma. Roma se torna uma cidade muito cara para sobreviver. Então grande parte da população, o que elas fazem? Elas saem, né, de Roma, da cidade, e volta para o campo. Ou seja, volta para a zona rural para em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, em busca de se livrar dessa situação, né, de pobreza, né, e até de miséria para muitos, né? Bom, esse processo né, de migração, de retorno de uma grande população que sai da cidade de Roma, que vai para o campo, é um período conhecido como colonato, né? Porque muitas pessoas vão arrendar terras, né, de muitos produtores rurais, né, agrícolas, para poder então sobreviver, né? Arrenda essa terra, produz na terra, e aí o que plantar consome, né? E o que plantar dá para esse dono da terra. Então isso ficou conhecido como é, colonato, né? Bom, então, sendo assim, né, pessoal, a cidade romana vai se esvaziando, o império vai empobrecendo, né? É, Roma, com isso, também vai perdendo muito dinheiro de arrecadação de impostos, né? A crise econômica se instala de um jeito a ponto de o império não ter como custear o salário dos soldados que vigiavam, né, a fronteira de Roma, que tomava conta, né, das suas terras. Então as fronteiras vão ficando desprotegidas, né? Sem quem, sem como controlar, né, a entrada e saída de pessoas para conter as invasões. Então o que o Império faz? O Império Romano começa a contratar, né, povos bárbaros, né, tidos como os bárbaros que viviam fora das fronteiras de Roma, para poder fiscalizar, né, essa região, para poder tomar conta, né, evitar invasões, e assim foi sendo feito, né? As pessoas vinham, trabalhavam para os romanos, tomavam conta ali das fronteiras e com isso começaram a ganhar terras, territórios, né? Mas a pobreza, a falta de dinheiro, o império já estava, né, entrando em ruínas aí, podemos considerar assim. Não consegue, né, segurar a pressão dos povos, né, que tentavam invadir ali, principalmente, né, gente, quando começou a surgir a invasão dos povos hunos, né, ou seja, as fronteiras não conseguiram, né, os povos não conseguiram tomar conta, né, dessa invasão, os hunos invadiam a todo momento e justamente porque os hunos estavam radicalizados, né, eles estavam enfurecidos pela morte do seu rei, então eles queriam, né, a todo custo reconstituir o seu reino e então partiram para a declaração de guerra para inúmeros povos, né? E no caso aí, os povos bárbaros, né, tidos como os ostrogodos, visigodos, lombardos, saxões, francos, começaram a ser atacados pelos hunos, né? Os hunos, que são povos, se eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se aparecem. Os hunos, que são povos que vêm da Ásia, né? Do extremo continente asiático, né? Então eles vêm, adentram essa região e começam a causar o terror, né, com os povos germânicos, né, os povos conhecidos como bárbaros também, né? Por que bárbaros, né, gente? Porque os povos aqui, ó, o mapa que eu vou mostrar para vocês.
Então, os povos vinham de diferentes lugares, né, da Ásia. Os hunos vinham mais da região ali da Ásia setentrional, mais extremo norte. Então, adentravam aqui as regiões ocupadas pelos bárbaros, né, tido como pelos povos germânicos, e os povos germânicos então começaram a invadir, né, efetivamente todo o império, né? Então, tido como os bárbaros, né, tanto os hunos quanto os ostrogodos, visigodos, lombardos, saxões, francos, justamente porque eles não tinham uma cultura romana, não falavam o latim, né, não tinha os costumes, né, a sua língua era totalmente diferente, né, as suas ideias, né, o seu pensamento, o seu entendimento de mundo, né, e então eles eram tidos como bárbaros, né, então caracterizado desta forma, né. Bom, gente, com essas invasões, no ano de 476 depois de Cristo, o Império Romano começa, né, como eu falei, a ser invadido, e aí vai chegando ao fim desse império. Vai surgir então, né, um contato aí, né, dos romanos com outros povos de uma forma mais efetiva, né, e os ostrogodos, visigodos, lombardos, saxões, francos, eles queriam fugir dos hunos, muitos também estavam interessados na riqueza de Roma e também queriam proteção, né? Queriam se livrar da crueldade dos povos hunos que eles estavam fazendo, né, em todo o território ali onde estavam esses povos bárbaros. Bom, aqui mostra, né, para vocês uma escultura onde mostra uma batalha entre romanos e germânicos, né? Então, eles adentrando, né, invadindo o império, né? Bom, gente, então, por meio dessa invasão, é onde que vamos conhecer como que Roma foi sendo ocupado, como que o Império foi sendo ocupado, né? Detalhe, a invasão só ocorreu, né, no Império do Ocidente, né? O Império aqui do Oriente estava preservado. E por que somente o Império do Ocidente foi invadido? Porque até o momento era o império mais rico, né? O lado mais rico do império. Então os povos eles foram situando dentro desse império, onde temos, né, o surgimento depois dos países que conhecemos hoje. No caso aí, temos os povos germânicos, como por exemplo, os francos ocuparam a região da França, né? Os saxões, suevos, ocuparam a região onde hoje é a Inglaterra. Temos aí também os francos e a França, os ostrogodos a Itália, os visigodos Portugal e Espanha, né? Então eles foram se situando onde hoje são esses países e assim fundando a cultura inglesa, francesa, né? E tendo aí depois como a principal preservação, né, que foi a origem do idioma, da língua, tendo como base o latim, né? Bom, gente, aí então foi o período dos reinos, né? Então, em 476, com o fim do Império Romano do Ocidente, é onde a gente vai ver que houve aí uma ruptura de períodos, né? Acaba o período antigo, a antiguidade deixa, né, de existir, esse período passa, melhor dizendo, né, e vai surgir então a Idade Média, né, por meio dos reinos, onde aí o que vai se destacar é o Reino Franco, né, liderado por Clovis. Ele vai fundar a dinastia Merovíngia, né, em homenagem aí ao avô de Clovis, Merovel. Em 496, né, ele vai começar a aderir à cultura romana, né, ele vai aderir aos princípios da religião, como por exemplo o cristianismo. Ele se converte, batiza seu exército, né, a religião cristã,
e com isso vai recebendo mais credibilidade da igreja, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele sendo coroado rei, né, dos francos, a igreja, né, era um aliado, né, uma aliada dos reinos. E essa aliança vai, ao longo do tempo, se consolidar cada vez mais. Então, temos aqui os religiosos, né, com o seu cajado aqui, né, celestial, as suas coroinhas, né, abençoando, né, o reinado de Franco. Bom, gente, Franco foi um homem muito importante para a igreja, por quê? Porque ele foi expandindo o território, com isso expandindo a religião católica, né? Se fortaleceu Clovis, né, politicamente, né? E iniciando aí esse reinado, iniciou também uma expansão do reino franco. Bom, passando-se o tempo, Clovis vem a morrer, vem o seu filho, conhecido como Pepino Breve, que vai, né, liderar essas conquistas, né? Justamente também porque, desculpa, gente, Clovis morre, o sucessor, né, vai ser um conjunto ali de homens que vai tentar governar o reino franco, né? No caso aí, os reis, né, que vai tentar suceder Clovis não vão ser considerados, né, uns reis de bravura, né, uns reis que consiga fazer com que esse reino consiga se expandir e consiga ter uma boa administração. Então esses reis não conseguindo isso, não tiveram competência para isso, eles foram caracterizados como reis indolentes, né, não tiveram habilidade política para comandar o reino. Então o que acontece? Surge aí uma figura que era dos governantes, que eram aqueles que governavam pequenas regiões, né, que prestava conta, né, a Clovis. Eles vão ganhando destaque justamente porque eles vão liderar essa expansão, né, territorial, que dando fortalecendo então o poder político do Reino Franco. E quem vai se tornar aí um dos mais conhecidos, né, no caso o governante, né, tido aí como uma pessoa, né, conhecido como Passo, como prefeito de uma região, vai ser Carlos Martel. Carlos Martel é que vai organizar, né, exército, né, em 732, vai impedir invasões, né, principalmente dos mouros, os mouros que são povos, né, tidos como os povos islâmicos, né. Ele vai organizar isso, impede essa invasão dos mouros ao reino franco, né? Impede também a invasão dos Pirineus, né? Então foi muito importante Carlos, né? E aí inicia a dinastia carolíngia, né? Bom, assim como Clovis, Carlos também veio a morrer e quem vai governar agora é seu filho, seu sucessor, Pepino o Breve. Pepino o Breve também teve os mesmos anseios, a mesma bravura, né, que seu pai. Conquista mais territórios, né, conquista a Itália, que é o centro ali onde estava Roma, né, as proximidades de Roma. Concede esse território à igreja, doa o território para a igreja Católica, e a igreja então vai consagrando cada vez mais Pepino Breve, né? E assim então também intitula como um rei, né? O rei da França, um rei reconhecido, respeitado. Então você vê que o poder ali dos reis com a igreja vai ser algo muito presente, né, a partir de agora, né, nessa era dos reinados, né, porque eles vão ver que uma dá o poder político, né, no caso aí, a igreja abençoa o rei com o poder político, né, e o rei tem o apoio da igreja, tem o apoio dos fiéis, tem o apoio de um grupo, né, de uma sociedade inteira que é cristã. Então, essa união vai ser perfeita, né? Não é à toa que muitas igrejas, muitas denominações, né, religiosas se aproximam de governos, né?
muitas das vezes nem olha quem é o governante, nem o que ele faz, mas se aproxima, ou melhor, muito governante se aproxima da igreja para o quê? Ter um capital político, para ter um número maior de eleitores, né, de fiéis ao seu governo. Então, essa aliança, né, que existe hoje entre Estado, aliança não, né? Aliança informal, digamos assim, né, porque não é algo legítimo no sentido, né, feito por meio de lei, mas é uma união política que muitos políticos, né, acabam fazendo para poder ter um número de eleitores cada vez mais fiéis ao seu governo e assim a sua popularidade elevar e eles cada vez se manterem no poder, né? Então é isso, gente. Paramos por aqui, né? Chegamos ao final, né? Espero aí que vocês tenham feito as anotações de vocês. Dúvidas, registrem também, que é muito importante, para aí depois no chat fazermos uma atividade e tirar essas dúvidas, tudo bem? Então é isso, pessoal. Tchau, até mais.